Olá pessoal, professor Ricardo aqui para continuar a falar sobre Idade Moderna e o que foi o Renascimento para esse período moderno. Quando nós falamos em Renascimento, aqui nós estamos nos referindo exatamente. Muito bem, volto a lembrar que nós estamos falando sobre o período moderno que veio logo depois do período medieval, que veio logo depois do período antigo. Muito bem. Acontece que para o pensamento iluminista da Idade Moderna, do início da Idade Moderna, os praticamente 1000 anos da Idade Média foram de obscuridão, foram obscuros, foram de irracionalidade, né? Foram de negação à ciência, foram de superstições, de crendices, né? De todo um pensamento que, por sinal, ele era teocêntrico, né? Tinha sempre a figura de Deus no centro do pensamento, era sempre baseado no que a igreja vai dizer, né? O que Deus pensa sobre isso, se Deus quer, se Deus não quer, se Deus autoriza, Deus não autoriza, porque Deus quis, porque Deus não quis. Enfim, era sempre. A questão central sempre era a do teocentrismo, né? Deus no centro. O pensamento iluminista ele vai substituir esse teocentrismo por um antropocentrismo. Ele vai tirar Deus do centro do universo e vai colocar o homem no centro do universo. Ah, ele vai negar Deus então? Eles são ateus? Não. Eles eram todos cristãos e continuavam sendo cristãos. Só que eles não queriam mais utilizar a religião como resposta para tudo. Tudo que não se sabia, usava-se o pretexto de dizer que era porque era a vontade de Deus. Se aconteceu algo bom, é porque Deus quis. Se aconteceu algo de ruim, é porque Deus também quis assim. Ou porque Deus não quis que fosse diferente. Então era sempre uma explicação simplória baseada numa fé cega, que não buscava a origem das respostas, que não buscava aprofundamento, profundidade no conteúdo das respostas que buscava. O pensamento iluminista vai se inconformando com isso, se insatisfazendo com isso. Não, isso não me serve, eu quero a origem das coisas, eu quero as respostas de fato, explicadas de maneira racional, eu quero compreender como as coisas são. Eu não quero que me digam que as coisas são assim porque Deus quis e pronto. E eu me conformo com isso, eu não me conformo com isso. Acho que a grande questão é essa, né? O de não se conformar com as explicações rasas, superficiais, baseadas em dogmas religiosos. Então, o pensamento iluminista ele vai meio que ignorar o pensamento medieval, ele vai negar o pensamento medieval obscurantista, teocêntrico, e vai buscar no período anterior à Idade Média, que é o período da Antiguidade, mais especificamente na Antiguidade Clássica, que foi considerado o apogeu da humanidade até então, que era o mundo greco-romano, que é o mundo romano que absorveu a cultura grega, matemáticos, arquitetos, filósofos, astrônomos, historiadores, poetas, artistas de maneira geral, e vai, engenheiros, enfim, e vai começar a construir uma sociedade que seria, para os iluministas, que teria sido uma sociedade ideal, que teria sido uma sociedade da razão, uma sociedade do conhecimento científico, das respostas racionais, da busca por respostas racionais e, consequentemente, pela a construção de uma sociedade mais próspera, de uma sociedade mais que se desenvolva de fato, que encontre resposta para os problemas, que encontre cura para as doenças, que desenvolva tecnologias para as necessidades das pessoas, enfim. Os iluministas vão buscar no pensamento da antiguidade clássica greco-romana as bases para o seu pensamento aqui na Idade Moderna, ali na Idade Moderna.
Então eles vão procurar renascer, recriar a estética greco-romana, a base do pensamento greco-romano no período moderno. Esse é o renascimento, o renascer. E a ideia de renascer era que, olha, a humanidade passou por 1000 anos de trevas, de escuridão, né, de obscurantismo, de negação da razão, de negação das ciências, de atraso das ciências, e nós precisamos renascer essa humanidade, nós precisamos recriar essa humanidade. Né? E precisamos fazer isso em todos os campos, seja na engenharia, na arquitetura, na música, na poesia, no teatro, nas ciências de maneira geral, é na história, é na matemática, é na geografia, e aí, também na política. E aí, com base nesse pensamento, os renascentistas começam a repensar toda a sociedade. Então você vai ter, por exemplo, uma estética artística baseada no mundo greco-romano, são as imagens humanas retratadas com precisão absurdamente exatas, uma precisão incrível. Artistas como Michelangelo, como Leonardo da Vinci, estudavam anatomia humana para poder representar nas suas obras o corpo humano com o máximo de perfeição possível. Fosse na pintura em tela, fosse nas esculturas em mármore, fosse na pintura nas igrejas, enfim, para que tivessem precisão absoluta. Também na literatura você vai ter expoentes como Shakespeare, que vai trazer a ideia do amor romântico, que não é algo que existia, essa ideia de amor romântico, o que escolher alguém para viver junto com base no sentimento, isso era novo. Apesar de que a ideia do amor romântico shakespeariano era extremamente, romantizada, como a gente poderia dizer hoje, romantizada, idealizada, a concepção de um amor perfeito, de uma coisa que seria impensável antes. Mas são normas estéticas que eles estão ditando para essa nova sociedade que querem criar. Você tem obras como Frankenstein, por exemplo, que é de uma mulher, Mary Shelley, que vai questionar sim a ciência e vai questionar os limites até onde a ciência pode ir, até que ponto a ciência não contraria Deus, e aí criam essa polêmica. Mas discutem, estão discutindo, estão aprofundando essas questões. Né? Você vai ter na política, por exemplo, Maquiavel escrevendo praticamente um manual que todo político hoje segue. Como age? Você quer entender como é o pensamento de qualquer político? Leia O Príncipe, de Maquiavel. Está escrito ali. Escreveu no século XVI algo que é absolutamente atual. E leitura obrigatória para todo mundo que queira entender um pouquinho de política. Não que ele tenha ensinado. Hoje, quando a gente usa a expressão maquiavélico, como se alguém tivesse planos terríveis para enganar os outros, enfim. E aí acabou se atribuindo a Maquiavel esse tipo de pensamento. Mas não foi isso que ele fez. Ele não inventou nada. Ele simplesmente descreveu como grandes líderes da história, reis, príncipes, monarcas de maneira geral, se comportavam. E descreveu na sua obra chamada O Príncipe como seria o comportamento básico de um governante. Olha, governantes agem assim. Não que ele tenha inventado isso, ele simplesmente captou a ideia e colocou no papel, transformou isso em livro. Outro movimento importante do Renascimento foi a questão da imprensa, da prensa e da imprensa, consequentemente.
prensa é a máquina de prensar papéis e, consequentemente, ir reproduzindo cópias. Cada vez que você baixa ali, coloca uma folha nova, ele vai, como se fosse um carimbo, hoje, né? Eram máquinas de metal, grandes, enfim, que você ia fechando, e cada vez que você fechava, você tinha ali uma cópia. Isso foi extraordinário para a época, porque as cópias... Quem fazia cópia de documento na época eram os monges católicos, eram os monges copistas. Para copiar uma obra antiga, por exemplo, tinha que ser tudo à mão, né? Escrever na pena, né? Na caneta, enfim. Tinha que escrever ali, palavra por palavra, para poder reproduzir uma obra, né? E aí podia ter erro de tradução, podia ter mil problemas, além do tempo que demoraria para se copiar uma obra inteira, né? Então, com a prensa, que, claro, é muito primitiva comparada com qualquer impressora que vocês tenham hoje, que é comparada com o e-mail, como é claro que não dá para comparar, mas para quem não tinha acesso a nenhum tipo de reprografia, né, de cópia, aquilo foi revolucionário. E o que isso tem a ver com o Renascimento? Tem a ver que, a partir daí, mais pessoas puderam ter acesso a escritos, a romances, a filosofia, a política, enfim, a qualquer assunto, a história, matemática, qualquer assunto, né, passou a se tornar mais acessível às pessoas. É importante dizer, no último vídeo eu falei sobre Lutero, e vamos acrescentar uma coisa aqui também, né? Uma das contribuições importantes de Lutero, inclusive dentro do próprio pensamento renascentista, foi o de traduzir a Bíblia, que era utilizada em latim, para idiomas populares. Ele traduziu do latim, que ninguém mais falava, só gente da igreja, só os clérigos falavam latim, o povo não falava latim, não lia latim, enfim. E ele traduz do latim para o alemão, que era a língua dele. E a partir daí começam outras traduções, e a Bíblia, que vocês podem comprar em qualquer lojinha de artigos religiosos hoje, e enfim, eu ter de graça, a pessoa que doa, né? Enfim, que qualquer um consegue ter hoje. Durante a Idade Média, apenas as igrejas que tinham cópias da Bíblia, que apenas os padres liam, ou seja, as pessoas tinham que acreditar naquilo que os padres diziam que estava escrito. Primeiro, porque não tinham a Bíblia para poder conferir. Segundo, que não sabiam ler. E mesmo os que sabiam ler, não sabiam ler latim. Então Lutero, quando ele traduz para o alemão e usando a ideia de prensa, essa tecnologia de prensa, ele pôde multiplicar esse conhecimento. Mais pessoas puderam ter acesso a esse conhecimento religioso, bíblico, cristão, enfim. Mas não só isso. Isso foi usado para imprimir panfletos, isso foi usado para imprimir outros livros, enfim. A multiplicação do conhecimento passou pela multiplicação da reprodução do material gráfico. Quanto mais livros impressos, mais pessoas podiam ler. Óbvio. Isso possibilitou também o surgimento, a prensa possibilitou o surgimento da imprensa. Porque agora você pode produzir jornais, você pode produzir revistas, pode produzir material gráfico falando de notícias da vila, da cidade, do rei, do que quisesse. Nessa ideia, dentro dessa ideia do próprio Renascimento, que é do iluminismo, que isso vem do iluminismo, né, de levar luz, ou seja, de levar conhecimento para o maior número de pessoas. E aí eu pergunto, o que tudo isso tem a ver com a burguesia, já que eu venho dizendo que tudo na Idade Moderna foi favorável à burguesia? Porque todos os desenvolvimentos culturais, tecnológicos, vieram a somar, vieram a trazer lucros, vieram trazer condições favoráveis para que a burguesia se desenvolvesse mais. Com mais tecnologia, ela pôde construir navios, embarcações mais modernas que puderam cruzar os oceanos.
e buscar riquezas em outros continentes e multiplicar por centenas de vezes a riqueza dessa burguesia. Da mesma forma que, ao expandir a arte, as artes de maneira geral, ela se enriquece culturalmente, ela passa a conhecer mais sobre o mundo e conhecimento é poder. Quanto mais você conhece, quanto mais você tem conhecimento, mais poder você tem sobre a sociedade. Ela vai se fortalecendo. E quando eu digo que o maior número de pessoas podia ter acesso à leitura, podia ter acesso à arte, mostra essa cultura, sim. Só que quase que invariavelmente quem tinha esse acesso mesmo era a burguesia. Porque o povão mesmo, o trabalhador do campo principalmente, mesmo o trabalhador que já estava nas cidades, que já tinham cidades grandes, enfim, a grande maioria era de analfabetos. Mesmo na sua língua materna, eram analfabetos. Uma grande maioria, né? Agora, a burguesia, por ter mais recursos financeiros, ela também conseguia ter mais acesso à cultura, à informação, à formação e podia aproveitar aquela produção toda de conhecimento que vinha acontecendo por conta do Renascimento, por conta do Iluminismo, vinha direto para o colo da burguesia, que primeiramente se informava, que primeiramente ficava sabendo de tudo aquilo, dominava aquele conhecimento. Né? Depois, claro, os trabalhadores aos poucos foram conquistando, estão até hoje, um pouco de acesso, um pouco mais de acesso a essa cultura toda, essa produção científica toda, né? Mas vejam que até hoje o trabalhador médio não tem acesso à cultura e ao conhecimento como a burguesia pode ter, né? Porque conhecimento também custa caro, uma faculdade custa caro, livros custam caro, né? E você precisa ter tempo para você poder estudá-los, para você poder compreendê-los. E quem trabalha 7 dias por semana não tem tempo de se informar suficiente, não tem tempo de buscar conhecimentos suficientes. Pode até saber ler, mas não consegue interpretar. São milhões e milhões de analfabetos digitais, funcionais que nós temos hoje. Pessoas que até conseguem ler um texto, mas não conseguem interpretá-lo da forma mais plena, mais completa possível. Né? Mas, de qualquer forma, sim, o período moderno ele é um divisor de águas, é um período de poucos séculos, de menos de 3 séculos ali, 3 séculos incompletos, mas que significaram grandes transformações para a história da humanidade. Prepararam o terreno para que a burguesia pudesse assumir o controle da sociedade, e ela vai fazer isso na Revolução Francesa, com a Revolução Francesa, aonde ela coloca camponeses e trabalhadores da cidade para se rebelar contra o rei. Ela orquestra isso, ela manipula isso, ela derruba o rei. A tomada da Bastilha é esse símbolo em que os insurgentes derrubam a monarquia, mas no lugar, derrubam o rei, mas no lugar quem assume é a burguesia, não é esse trabalhador que fez a revolução. O trabalhador ele deixa de ser explorado pelo rei e continua a ser explorado pela burguesia. Mas para a burguesia mudou tudo. Ela passa de ser ela explorada pelo rei e passa ela a comandar a sociedade e ditar as leis, as regras, a comandar aquilo que as sociedades vão os rumos que essas sociedades vão tomar, né? Então aí, o período moderno é todo um período de preparação para que a burguesia pudesse assumir o controle da sociedade e, consequentemente, o controle dos rumos da história, né? Ela vai enfrentar contradições, ela vai criar ela mesma o seu próprio adversário natural, que é o proletariado, que são os trabalhadores organizados. No entanto,
ela tem êxito no projeto de construir uma sociedade em que ela pudesse se implantar como classe dominante e, consequentemente, poder impor o seu estilo de sociedade, de vida, de pensamento a toda uma sociedade. Então, aqui eu vou resumir, eu vou encerrar os nossos vídeos sobre Idade Moderna. Posso até acrescentar mais alguma coisa depois que me venha, que vocês possam me pedir, né? Mas acho que você já tem um horizonte aí para aprofundar as pesquisas de vocês. Como eu disse, eu daria narrativas e agora cabe a vocês preencherem essas narrativas com dados, com informações, com datas, com cidades, com nomes, com curiosidades, com eventos que foram ocorrendo ao longo da Idade Moderna, que vai de 1453 a 1779. 1789. Tá ok, pessoal? Então, fico por aqui. Até o próximo vídeo.